Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabri, sou pastor das Assembleias de Deus no Ministério de Madureira. Moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. E esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Queridos, nós tivemos um tempo sem gravar e hoje nós estamos com mais um vídeo. E agora, se Deus quiser, em nome de Jesus, nós continuaremos com as nossas gravações semanais. Quero pedir a você que nos acompanha que deixe o seu like, o seu joinha aí, é importante para nós junto ao YouTube. Recomende, compartilhe esse canal, passa esse canal adiante, porque nós estamos falando acerca da palavra do Senhor. E quanto mais pessoas terem acesso a esse conteúdo, melhor para o reino de Deus. Então vamos lá, queridos. Eu quero compartilhar uma porção da palavra de Deus que está aqui no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, alguns versículos do verso 1 ao verso de número 6, que nos diz o seguinte: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Há de ser que receberás do ribeiro, beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Pois foi e fez conforme a palavra do Senhor. Ele habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhes traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E ele bebia do ribeiro. Amados, é interessante nós observarmos que o Senhor Deus, Ele não só mantém a sua palavra, como Ele sustenta a nossa vida. Eu quero que você guarde essa mensagem no seu coração com o seguinte título: Abrigados em Deus. Depois que veio, a palavra do Senhor a Elias, mandando que ele se retirasse, Elias procedeu segundo a palavra de Deus na vida dele. É importante nós guardarmos que nós precisamos observar a palavra de Deus e cumprir essa palavra segundo o mandamento do Senhor. Porque se nós guardarmos a palavra e não fizermos menção dessa palavra no nosso cotidiano, o Senhor desobriga a ser conosco nos momentos que nós precisarmos. Não é à toa que a palavra de Deus diz que se nós formos fiéis a Ele, que se nós formos 100% seguidores dele, Ele será 100% conosco. Ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Essa é uma máxima. Elias, que é profeta do Senhor, como a palavra diz, natural de Gileade, foi um homem que Deus usou para quê? Para falar com o rei Acabe. O rei Acabe, como você deve bem saber, ele se casou com uma mulher e essa mulher, ela tomou as rédeas do reino. Ela tomou as rédeas do palácio, ela tomou as rédeas da vida espiritual de Jerusalém. E automaticamente ela tomou as rédeas da vida do rei Acabe. Essa mulher chamava-se Jezabel. Fez tudo que não gostava o Senhor Deus. Tudo que podia aborrecer ao Deus da palavra, ela fez enquanto vivia com o rei Acabe. Só que a paciência do Senhor chegou a um limite, tá? As atrocidades de Jezabel chegaram a um limite, a um extremo.
E o que Deus fez? Deus determinou que Elias profetizasse para o rei Acabe. E o Elias, o profeta Elias, ele chegou perto do rei Acabe e disse o seguinte, olha só, 1 Reis capítulo 7, a ordem de Deus foi imperativa. Elias tinha que chegar até o rei Acabe e dizer as palavras que o Senhor havia ordenado que ele dissesse. Que não choveria e não cairia nenhuma relva naquela época durante 3 anos e meio. Agora, quando o rei trouxe essa mensagem aos ouvidos da sua esposa, a rainha Jezabel, imagine ela, deu de ombros e não acreditou. Por quê? Porque era ela quem mandava no reino. Era ela quem ditava as regras. Era ela que dirigia tudo. Só que aí a palavra de Deus ela não volta vazia. A punição de Deus começou a acontecer através da palavra de Elias. E interessante, a amizade, o convívio de Deus com Elias levou ele a falar algo que talvez, se a gente ouvir à primeira vista, ouvir de relance, a gente acha, poxa, que petulância, né? De um homem falar que não vai chover, a não ser que ele dê a palavra dele, a palavra do próprio homem. Amados, guarde o seguinte, nós quando estamos vivendo a palavra de Deus e temos a autoridade do Senhor em nossas vidas, a nossa palavra pode muito nos seus efeitos. Não é à toa que a Bíblia nos diz que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. E aí começou, o juízo de Deus sobre aquela terra, naquela ocasião, no reinado de Acabe, e ficou sem chover 3 anos e meio. Veja bem, nós temos aqui às vezes 4, 5 meses, até 6 meses de seca. A gente vê notícias e olha que as pessoas se preparam para esta seca. Os agricultores estão acostumados, eles fazem silagem, eles plantam capim, eles compram ração, eles dão o jeito dele e mesmo assim o gado emagrece, o gado morre. Consequentemente, muitas pessoas passam necessidade na roça, pessoas que dependem de tirar o leite. Ou seja, imagine o que não aconteceu naquela época. Animais mortos, plantações não existiam mais, fome, doenças, proliferaram sobre todo Israel. E Elias, o que aconteceu com Elias? É aí que entra o título dessa palavra, abrigados em Deus. Tudo isso aconteceu em Israel, mas o Senhor Deus abrigou Elias, da mesma forma que o Senhor Deus tem nos abrigado. E olha que o Senhor falou para Elias, vai, mora ali, em frente ao Jordão, ali você vai beber das águas que tem ali no ribeiro de Querite, e eu já determinei aos corvos que te sustentem. Amados, isso é muito sério, isso é muito interessante. Amados, se você fizer uma pesquisa sobre os corvos são animais que não podem ver nada morto, eles começam arrancando os olhos, pode ser pessoas, são animais terríveis, mas o Senhor determinou aos corvos que alimentassem Elias. E a palavra de Deus nos diz que os corvos levavam pão e carne para Elias no almoço e levava pão e carne para o Elias no jantar. E ali Elias viveu por um bom tempo
abrigado pelo Senhor. Por que que hoje tem que ser diferente? Não é diferente. Aqueles que se escondem debaixo das asas do Senhor, eles também são abrigados pelo Senhor. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei o processo que está passando na sua vida, eu não sei como está o seu casamento, como está o seu convívio na sua casa com seus filhos, esposo ou esposa, mas eu sei de uma coisa: quando estamos abrigados em Deus, podem vir as maiores pestes, as piores doenças, os maiores mares bravios, as maiores ventanias. O Senhor ordena que os seus anjos nos guarde. O Espírito do Senhor nos refresca a alma. Quando vem esses problemas e você está abrigado em Deus, nós temos o respaldo do Senhor. Hoje nós passamos por momentos difíceis. Salários baixos, desemprego, assistência médica deixando a desejar. Quantos de nós não temos condições de pagar um plano de saúde e dependemos da saúde pública, passamos apertos? Educação deficitária, coisas demoníacas ensinadas nas escolas. O mundo atravessa maus momentos, mas deixa eu falar para você. Assim como Deus puniu Jezabel naquela época e os corvos sustentaram Elias, Deus também não vai deixar o culpado impune e com certeza vai determinar que o seu alimento seja entregue. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu quero encerrar esse vídeo agora deixando para você a seguinte certeza: Deus é contigo. Cumpra a palavra, que Deus te abrigará. Este é o nosso canal Aos Confins da Terra. Os dias são maus, nós estamos chegando ao final de tudo, mas o Espírito Santo está na terra para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra. E você?